Só que, Fábio Piperno, sinto informar a Neymar que talvez seja melhor procurar outro clube. É mesmo? O Flamengo não vai querer? Talvez ele não tenha vaga no Flamengo. Puxa vida. O que eu vi, moleque Lohan, jogar de novo no Flamengo. O Lohan, ele tem uma maturidade de jogador de 28, 29, inversão de jogo, mete bola, pensa pra jogar. É mais um, como a gente fala do Estevão, que infelizmente fazendo 18 anos não fica. Claro. Não fica. Essa é a data limite agora. E isso é frustrante, né? A gente falou isso do Hendrick, a gente falou isso do Luiz Guilherme, a gente fala isso do Estevão, a gente fala isso do Wesley, do Corinthians, e a gente fala agora do Lohan. Vitor Roque. Vitor Roque. Ele não vai ficar no Flamengo. Impressiona a maturidade desse moleque. Como jogou o Lohan de novo. E não é dizer que o Lohan, mas ele tem que saber lidar com a pressão. Ele sabe lidar. Ele entra no lugar do Arrascaeta, pô, que é um dos ídolos da torcida. E ele sempre faz o Arrascaeta, agora com toda a sinceridade, não fazer tanta falta. Como diria Vampeta aqui, que já explicou isso muitas vezes, ele fala, porque essa molecada de hoje é toda folgada. Mas não é o cara que é folgado, porque não tá nem, que tá esnobando alguma coisa. Não é isso. É exatamente folgado no sentido de que você pode fazer pressão, o moleque não tá nem aí, porque esses garotos que crescem na base desses clubes grandes, eles já estão acostumados a jogar em seleção de base, a viajar, a frequentar hotel bom, a cidade legal e muitas vezes a participar desses torneios que hoje são transmitidos pela TV. Então hoje, ao contrário do que ocorria, aliás, do que não ocorria 3, 4, 5 anos atrás, por exemplo, Sub-20 passa na TV, né, Zé? O campeonato inteiro. Tem Libertadores. Tem, exatamente, Libertadores. Então o moleque já está exposto a esse tipo de pressão o tempo inteiro. Então, quando ele sobe, é natural que essa transição para o profissional seja menos dolorosa do que era, por exemplo, de um garoto de 10, 15, 20 anos atrás. Então, o moleque está à vontade pra caramba. Agora, se o Neymar vier, eu acho que tem bastante gente para sair do time, tá? Não, Zé, é impressionante. O Lohan, ele já está para fazer 18 anos. Então, não entra naquela situação. E vai ter um tempão para jogar ainda. E mesmo vendido, tem mais um ano, tem que completar 18 anos. Ele já vai completar 18 anos agora em julho, né? Então, quem quiser levar, já pode levar. Né? E falam já em Real Madrid. Mas não nessa janela agora. Nessa janela ele não tem como sair, tem? Dia 4 de julho, acho que ele faz aniversário, 18 anos. Então, acho que tem, né, Bruno? Então, mas tomara que não. Tomara que fique mais um ano aí. Acho difícil continuar nessa pegada, porque hoje o Luiz Araújo, ele foi decisivo, fez 2 golaços, entrou, mudou o jogo, junto com a ida do Gerson. Nunca critiquei. Mas o Lohan, eu fiquei encantado com o que o Lohan fez hoje. Eu reconheço que o Luiz Araújo jogou demais, foi decisivo, mas quem me encantou mesmo foi o Lohan. Como jogou bola esse menino? 00:10, então já é dia 14. Hoje abre a janela lá da Inglaterra. Então, e dia 1º na maioria dos mercados. Então, futebol inglês de hoje para frente, tanto que o menino do Palmeiras, né, o Luiz Guilherme. Guilherme já estava lá, já vestiu a camisa do West Ham. Então agora, segura aí, porque vai ser difícil. E tem uma coisa que é muito clara nesse mercado, que eles levam os garotos e não tem muita preocupação, assim, ele é obrigado a dar certo. Tem 2 exemplos, e acho que esses que o Lohan, o Estevão, o Hendrick, são de outro nível. Mas são 2 exemplos que agora estão no Cruzeiro, de meninos que saíram muito jovens e é tipo uma aposta. Não, vem pra cá, se não der certo, você volta. E os caras são novos pra caramba, e parece que já são veteranos porque começam muito cedo, hoje eles estão começando muito cedo e voltam pra cá cedo. O Gabriel Veron é um exemplo. O Gabriel Veron era considerado um fenômeno na base do Palmeiras. E na seleção também, ele foi campeão mundial sub-17, e era considerado, ganhou como melhor jogador daquele Mundial, aí jogou no profissional do Palmeiras, até ajudou aquele gol que levou o Palmeiras à final da Libertadores de 21 contra o Atlético Mineiro no Mineirão, foi ele que roubou a bola e deu o passe pro Dudu, e ele foi para lá, pro Porto, não deu muito certo, já tá aqui de novo, já tá no Cruzeiro. O Caio Jorge, que tá voltando agora pro Cruzeiro, ele tem 22 anos, ele foi vice-campeão da Libertadores com o Santos e foi campeão desse mesmo Mundial Sub-17 que o Verón estava. O Ian Couto, que hoje está na seleção, era o lateral direito está na principal, era o lateral direito dessa seleção sub-17. E aí o
Caio Jorge foi para lá para Juventus, não jogou, foi emprestado, também não deu muito certo, machucou o joelho e tá aí de novo. O Marquinhos, que foi lá para Londres, está no Fluminense agora. Isso, foi pro Arsenal aqui, foi pro Arsenal, voltou. O próprio Flamengo montou seu time histórico aí, a partir de 19, com muitos jogadores desse perfil. Gabigol é desse perfil. Gabigol foi para lá novinho e voltou cedo também. Ficou 1 ano e meio lá e voltou. O Gerson foi e voltou, até depois foi de novo, já voltou de novo. O Pedro foi e voltou. Bruno Henrique voltou da Alemanha. Então é muito esse perfil. Eu acho que Lohan, Endrick e Estevão são caras de outra prateleira. Acho que eles vão e vão ficar. Mas nem tem essa preocupação. Traz aqui. O Renê tá para voltar. Renê daqui a pouco vai estar no Brasil de volta. Pode ter certeza disso. Agora, uma coisa, e aí eu vou passar pro Viga, nisso o Bruno Prado vai concordar comigo e vai reconhecer. Porque se tem uma coisa que eu assumo, é quando eu falo bosta aqui. Eu assumo, eu falo, ó, falei, volto atrás. Agora, se tem um cara que todo mundo reclamava e eu defendia, sempre era o Luiz Araújo. Por quê? Porque falavam assim do Luiz Araújo. Ah, mas ele é pouco inteligente, para não adjetivar. Ah, mas ele sempre toma atitude errada. Ah, ele é afobado. Mas eu sempre falava aqui, ele chama jogo. O Luiz Araújo não teve um jogo do Flamengo que eu vi ele se esconder, que eu vi ele não correr atrás da bola, que eu vi ele não pedir a bola. Sempre. Ele pode tomar decisão errada, mas ele pegava, ele ia pra dentro. Mesmo quando era aquele time sem vergonha do Flamengo recentemente, que todo mundo tava numa minhaca, num ranço, ele tentava. E eu protegia. Isso você lembra, Bruninho? Sim. Eu falava, olha, ele pode tomar a decisão errada, mas ao contrário de muitos que não querem nem correr, ele pega, ele vai pra cima. E eu acho que esse cara merece essa fase. Cara, ele fez 2 bonitos gols hoje. O primeiro gol foi um golaço e numa jogada que pouquíssimos fariam. Porque se você perceber, o Wesley passa correndo do lado dele. A maioria ia fazer o básico, ia rolar pro Wesley. Ele não. Ele joga pra dentro, engana o zagueiro que já tava indo marcar o Wesley e dá um chute lindo e depois ainda faz o segundo gol. Ou seja, entrou pra ser decisivo e é mais um, né, Viga, que vai ter grande oportunidade e vai ser fundamental nessa fase do Flamengo aí com 5 desfalques para a Copa América e com o Cebolinha com uma lesão muscular, hein? Tem que ver quando o Cebolinha vai voltar, Viga. O Pilhado, tem um detalhe que é mais agravante, é o Igor Jesus, né? Porque você tem o Alan machucado, você tem um Pulgar com a seleção do Chile e pelas imagens que eu vi da lesão do Igor Jesus, não é algo para se resolver da noite pro dia. Por que eu fui ao Igor Jesus para chegar no Luiz Araújo, aquele que jamais eu critiquei, hein? Brincadeira. Sempre peguei muito no pé do Luiz Araújo. Acho que é um jogador que pecava, especialmente na hora de definir, de decidir. Entendo que ele chama jogo, mas na maioria das vezes, viu, meu caro Pilhado, ele não conseguiu me convencer que estava no mesmo diapasão, no mesmo gabarito, no mesmo nível do restante do time do Flamengo. Como não está o Wesley, que foi bastante esforçado, teve dificuldade no primeiro tempo, no segundo tempo, na partida de hoje, vitória por 2-1 sobre a equipe do Grêmio, ele se ouve um pouco melhor. Olha, Pilhado, o Luiz Araújo, eu acho que vai ser extremamente importante para uma função que ele não estava exercendo quando era o cara de beirada, de externa, né? De ponta no início do trabalho do técnico Tite. Você pode reparar que hoje ele jogou um pouco mais fechado, compondo até mais o meio de campo. Para quê? Para dar a necessária, essencial, fundamental, inquestionável liberdade ao Lohan. O Lohan, como você disse, parece um jogador veterano, maduro, que impõe uma velocidade tremenda na puxada de contra-ataque. É um jogador que tem a capacidade de olhar perifericamente, de cadenciar o jogo. Acho, até eu vinha falando isso aqui no microfone da Jovem Pan, que o Lohan estava pedindo passagem, não é de hoje, para ser o cara de beirada. Eu estava vendo o Lohan como o homem que jogaria na vaga do Luiz Araújo. Mas o técnico Tite entendeu que essa peça pode ser o Gerson. Eu que sempre peguei muito no pé de alguns jogadores do Flamengo, do técnico Tite, hoje eu queria dar parabéns ao Flamengo de uma maneira coletiva. Tudo bem que o acerto do Tite foi por acaso, por conta da lesão do Igor Jesus. Senão, talvez o Flamengo não tivesse essa vitória como foi construído. O placar acho que foi mentiroso. Se o Flamengo pudesse transformar as chances que teve em gol, efetivamente, era para ter sido uns 4-2,
5-2 de Flamengo na noite dessa quarta-feira. Agora, eu queria fazer um agrado aí, queria fazer essa exaltação, melhor dizendo, coletiva, porque o Flamengo hoje, em um momento, chegou a jogar quase com o seu time C, dados os desfalques impostos pela CBF, que não montou um calendário para parar com o Campeonato Brasileiro diante da disputa da Copa do Brasil. E aí, o Flamengo jogou com o coração, jogou com esforço. Léo Pereira no lateral esquerdo, Ortiz se matando ali na cabeça de área, o Davi Luiz bem ao lado do Fabrício Bruno, jogadores lá na frente também se matando, se dedicando. Então acho que hoje foi uma vitória com a cara, com o jeito do Flamengo. É a maneira a qual o torcedor rubro-negro quer ver e enxergar o Flamengo dentro de campo. Não precisa ser brilhante, não precisa ser mágico, não precisa encher os olhos, mas ser um time brigador, um time lutador, que se dedica, que foi o que aconteceu hoje, e acho até que o Flamengo saiu do Maracanã com placar magro, poderia ter sido mais. E um detalhe só para fechar, viu, Pilhado? Se o Grêmio de Porto Alegre, toda a minha solidariedade aos gaúchos, tinha alguma chance de acabar com essa freguesia para o Flamengo, era hoje. E mais uma vez não conseguiu. Bota no DVD aí, Portaluppi. Olha aí, ó. Olha aí. Tá provocador. Ele tá hoje, animado, Biberno. É o Renato. Ele tá animadinho. Agora, mas tem que estar, né? Porque é o Flamengo assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. E aí é o que eu falo. O que tava uma crise absurda por tempo... Faltam só umas 30 rodadas, só quero... Não. Eu sei, mas o que tava uma crise absurda até pouco tempo atrás, nesse momento, o Flamengo já... Pronto, equilibramos. Não, mas o jogo de hoje foi fundamental. Não, Zé, mas não é só o jogo de hoje. Que eu digo é assim, o Flamengo se classificou em segundo, tá? Na Libertadores. Era um resultado péssimo. Acabou sendo bom. O Flamengo dos brasileiros, todos se classificaram em primeiro. Ele é o que pegou os melhores confrontos. Porque ele vai pegar o Bolívar. Ai, altitude pilhada, vai pro escambau. Se for eliminado por Bolívar de Libertadores, vai pro espaço. Não dá pra ser eliminado pelo Bolívar. Azar, altitude, pode jogar na altitude, no fogo, no mar, aonde quiser que seja. Tem que ganhar do Bolívar. Se passar pelo Bolívar, vai pegar o Peñarol, que tudo bem, é um gigante do futebol sul-americano, mas não chega há quanto tempo pra disputar título de Libertadores? Há muitos anos. Eu acho que o último foi 87. O último título deles foi 87. 87. Ou o The Strongest, que também tem altitude, mas não é adversário forte. Ou seja, o Flamengo pode chegar na semifinal da Libertadores sem pegar um gigantão pela frente. Não vai pegar São Paulo, não vai pegar Palmeiras, não vai pegar River, não vai pegar Atlético Mineiro. O Flamengo poderia pegar todos esses. Não vai pegar até a semifinal. Ou seja, ótimo cenário. O River tem um caminho legal. Sim. Ele e o River. É um ótimo cenário. E no Brasileiro já é líder. Então, mas o jogo de hoje, o que eu ia colocar, que o jogo de hoje foi fundamental... Porque vocês lembram com o Rogério Ceni, né? Que o Flamengo perdeu os 4 titulares durante Copa América, essas coisas. E ele sofreu muito, inclusive com a queda do treinador. Teve, 25% de aproveitamento, algo em torno disso. Né? E hoje era o primeiro jogo do Flamengo sem os 5 da Copa América e mais 2 no departamento médico. Aí no primeiro tempo ainda perde o Cebolinha. E o Flamengo venceu. Era muito importante ganhar o jogo de hoje, para dar confiança até para esses jogadores que ficaram, para os reservas, né? E também para mostrar para o Tite que não dá para colocar Léo Ortiz e Igor Jesus juntos. Eu pensava isso antes do jogo. E aí a contusão do Igor Jesus permitiu que ele consertasse o time. Então, Ufa! Alguém que concorda comigo. A vitória de hoje, Viga, é fundamental para isso, porque vai ser um período difícil. Próximo jogo com o Atlético Paranaense. Também muito complicado por conta desses muitos desfalques do Flamengo. Esse jogo é dificílimo, né, Bruno? Difícil. Esse próximo jogo, o Flamengo não costume muito bem lá na Arena da Baixada. A história recente mudou um pouco. O Flamengo conseguiu ter alguns bons resultados lá, tem mata-mata, mas é um dos adversários, para mim, mais difíceis para você pegar fora de casa. Jogo duro. Ganhou hoje, né? Eles vinham num momento ruim ali de resultados, venceram o Criciúma hoje. Estão na parte de cima ali porque começaram bem o campeonato. É um jogo duro. O Tite vai achando alternativas aí com desfalques. Ele até começa com essa formação, acho que para manter o Gerson na direita, né? Porque o Gerson vinha rendendo bem. Mas Léo Ortiz e Igor Jesus fica bem pesado mesmo. Eu até teria começado com o Vitor Hugo, mas acho que no lugar do Igor Jesus. Mas o Tite não confia muito no Vitor Hugo. Então eu acho que até ele tinha lógica. Eu vou deixar o Gerson onde ele estava bem.
Mas ele não tem jogadores hoje para colocar ali no meio-campo para. Mas o Igor Jesus, aí eu concordo com o Bruno, tá? Começou muito bem, entrou, depois não entrega quase nada. Sim, se fosse escolher. Não é também entre um dos dois, entre o Léo Ortiz de volante ou o Igor Jesus, eu vou com o Léo Ortiz. Eu gosto do Léo Ortiz também. Eu gosto do Léo Ortiz é técnico, Léo Ortiz tem um bom passe, eu gosto do Léo Ortiz. Mas não tem a mordida, filhado. Ele não tem a mordida, desculpa, Zé Mané, não tem a mordida, não tem a pegada que tem o Igor Jesus. Mas o Igor Jesus me decepcionou um pouco, hein, Viga? Eu achei que ele começou muito bem e caiu. Mas tem que ter um cara para equilibrar o sistema defensivo, tem que ser um jogador de mais pegada. Talvez ele esteja um pouco deficiente na saída de bola. Vai ser um problema grande que o Flamengo vai ter daqui para frente. No jogo contra o Atlético do Paraná, eu tenho certeza que o Igor Jesus não tem a menor condição de jogar. Eu gostei muito da atuação do Léo Ortiz, mas você vendo ali de perto, você enxerga que o Léo Ortiz não tem aquela mordida, não tem a pegada, não tem nem o preparo físico ainda adequado para ser um primeiro volantão ali. Então, quem sabe o Davi Luiz possa se aproveitar também nessa função. Mas o Alan tá para voltar, não tá? O Alan. Tá para voltar, mas a gente não sabe qual vai ser o Alan, porque até agora nunca foi o Alan do Atlético Mineiro. Mas ele não vinha mal nos últimos jogos, não. Ele tava bem. Mas demorou a engrenar. Quando estava bem, se machucou. E se machuca com uma enorme frequência. Esse rapaz precisa tomar um banho de sal grosso. Então, eu acho que a vitória de hoje, 1-0, gera goleada para o Flamengo, dada a situação, a circunstância. Mas continuo revoltado com essa situação. Se você se planejou, se você se programou, se você investiu, se você contratou, você não pode ser penalizado porque você fez um bom trabalho. Isso está acontecendo com grandes clubes do futebol brasileiro. É preciso ter peito, bater de frente, colocar o pé na porta e falar assim, não vai ter campeonato, não vou jogar. Mas todo mundo afina, pilhado. Não é nem isso. Seria necessário todos os clubes se unirem. Coisa que esses clubes não fazem no futebol brasileiro. Eles não conseguiram nem criar uma liga, gente. Como é que eles vão conseguir se unir para mudar calendário? Porque não adianta. É lógico, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Inter, Atlético Mineiro vão querer mudar. Só que aí você vai pegar outros clubes que não têm jogadores convocados. Eles não vão se esforçar nada para mudar alguma coisa. Porque é o momento que eles vão ter para tentar ganhar jogo, para tentar se equiparar com esses clubes. E o pior que esses que você citou, eles vão querer mudar porque hoje eles têm jogadores convocados. Verdade. Se daqui a um ano não tiver ninguém, o Corinthians há pouco tempo tinha jogadores convocáveis, sei lá, 3, 4 anos. Aí se fosse feita essa questão, essa pergunta, o Corinthians, não, tem que mudar. Agora se perguntar, não, vamos jogar, vamos embora. Então, o Corinthians tem 2. Tem dois. O Romero e o Félix Torres. Por incrível que pareça, ainda tem. O Corinthians ainda tem, mas não muda muito também. O Corinthians, se você tirar 3, 4 lá, se não for o Wesley e o Yuri Alberto também, pode tirar um, colocar outro, que não muda muita coisa, não.